Salve, amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série dos dons do Espírito Santo. Uma série muito proveitosa que a gente tem aprendido muito, né? E hoje nós vamos falar de um dom que ele é bem interessante e a gente deve refletir bastante para realmente identificar quando for um dom do Espírito Santo, né? Que é o dom da profecia. É algo que deve ser muito avaliado, muito observado e que a pessoa deve orar bastante para ter essa interpretação. Se o que aquela pessoa, aquele profeta está falando é realmente de Deus ou não. Quando a gente fala de dom, a gente diz que a gente tem que saber que todos os dons são importantes. Não existe um dom melhor ou um dom pior. E hoje, para o dom que nós vamos conversar hoje, a gente tem que buscar o discernimento espiritual. Bem assim aprofundado para a gente realmente compreender se o que está sendo dito é de Deus ou é do homem. Que a gente vê muito engano mesmo nessa questão da pessoa chega para o Alisson, diz o que ele quer ouvir, chega para o Leandro, diz o que ele quer ouvir, aí a pessoa sai morta de alegre porque Deus falou. A gente tem que pedir o Espírito Santo para nos mostrar se realmente Deus falou, né, irmão Alisson? Pai do Senhor, é o dom da profecia. É algo de muitas dúvidas, porque, como a Patrícia falou, a gente tem que ter um discernimento, tem que ter um cuidado para saber se aquilo veio realmente do Senhor. Porque muitas pessoas hoje em dia abrem a boca para falar o que vem delas, não o que vem de Cristo. Então, a gente tem que ter cuidado com essas profecias dadas por lobos. Bom, Leandro? A paz do Senhor, né? O que dizer sobre o dom de profecia? Assim, Deus usa pessoas, Deus trabalha para que pessoas possam revelar aquilo que vai acontecer na nossa vida pessoal ou acontecer para todo mundo, né? E a gente deve fazer prova do Espírito, se aquele Espírito de revelação, de profecia vem de Deus ou não, se Deus realmente vai fazer aquilo que foi dito através daquela pessoa. Que a gente possa, se receber uma profecia, falar, orar a Deus para saber se realmente é algo que vem dele. Para darmos continuidade, vamos meditar no versículo de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Esse versículo é muito forte, né? Quando os irmãos estão reunidos, Deus sempre dá algo. Os dons, eles são bem mostrados. Mas ele diz assim, ele termina esse versículo dizendo assim: tudo seja feito para a edificação da igreja. Tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus, para a edificação da igreja, não do homem, para o crescimento de Cristo, de Deus na vida das pessoas. Não para engrandecer o homem que está falando, que está profetizando, que está fazendo algum trabalho na casa do Senhor. É importante a gente refletir muito nisso, que às vezes os homens confundem e querem que eles sejam vistos e não Deus, né? E nós não somos nada, nós somos apenas instrumentos de Deus, né? Vamos, Alisson. Quem capacita o homem para entregar uma profecia e de onde vem o seu impulso? Quem capacita o homem não só nas profecias, como todas as outras coisas, Deus. Ele que dá a capacidade para que venhamos agir. Então, a profecia, a pessoa que é um profeta, ela é capacitada por Deus. E o impulso vem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo age em nós para que venhamos
falar, não só em profecia, mas também palavra. As nossas atitudes cristãs, elas são impulsionadas pelo Espírito Santo. Não é. Deus, ele sempre, no decorrer da história, a gente vê que ele preparou, ele capacitou pessoas para determinadas funções. Citar um exemplo, ele capacitou José, Davi, capacitou os apóstolos para saírem por todo o mundo pregando a palavra. Ou seja, Deus é quem capacita e através do Espírito Santo ele revela as coisas que vão acontecer. Através do Espírito Santo ele concede os dons espirituais, ou seja, Deus ele age para que os seus servos saibam o caminho em que devem andar e o que deve ser feito para que não se desviem da vontade do Senhor. Irmão Alisson, toda e qualquer profecia vem de Deus? Justifique sua resposta. Não. Como já foi dito, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que pedir o discernimento para aprovar as coisas excelentes, as coisas que são boas. E aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 15, vai dizer: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, a gente pode ver, a gente acha que é um homem de Deus, a gente acha que é o profeta do Senhor, mas a gente tem que ter cuidado, porque podem ser lobos, pele de ovelhas, e vão falar aquilo que você quer ouvir. Você vai tomar aquilo para si e provavelmente no futuro você vai estar culpando Deus por algo. Algo que não foi entregue por ele, né? Exato. Às vezes acontece, e muitas vezes, né? Bom, Pode repetir a pergunta? toda e qualquer profecia vem de Deus? Não, porque sim, a gente vê que ao longo da história, quando a gente conhece a palavra, a gente vê que apareceram muitos falsos profetas e em Apocalipse Deus revela que haverá falsos profetas, pessoas que enganarão a muitos. E eu vou ler aqui 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: queridos amigos, não confiem em qualquer espírito, pelo contrário, testem o espírito para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aqui a palavra ela nos diz que devemos testar o espírito, ou seja, fazer prova daquele espírito para saber se aquilo que foi revelado através dele vem de Deus ou vem do inimigo de Deus. Que a gente tenha cuidado para não ser iludido, que a gente estude a palavra, conheça, para que não venhamos nos desviar do caminho do Senhor. E isso a gente tem que fazer muito hoje, né? Porque muitos dizem Senhor, Senhor, e não tem nada com o Senhor. E como eu falei no início, às vezes é muito bom para mim eu estar passando por algo e chegar o Asa e dizer o que eu quero ouvir, né? O Leandro vem, aí eu, Deus, é Deus, porque... mas nem sempre o que a gente quer ouvir é o que Deus tem para nos entregar. A realidade é essa. É como eu gosto de falar, a verdade tende a ser dolorosa. Com certeza. Bom, Asa, como podemos examinar e saber se a profecia vem de Deus? Como já foi muito falado aqui, não só nesse vídeo, mas em outros, é orar, é conhecer a palavra, é buscar o conhecimento para que venhamos a aprovar as coisas excelentes. Paulo vai escrever que a gente tem que crescer na ciência, no amor, para aprovar as coisas excelentes. Ou seja, a gente tem que buscar na palavra, a gente tem que buscar em oração, a gente tem que pedir ao Senhor uma confirmação, testar o Espírito. Repete a pergunta. Como podemos examinar e saber se a profecia vem de Deus? Como saber se a profecia vem de Deus? A gente deve buscar em oração, saber se Deus realmente revelou aquilo, se Deus ele realmente tem aquilo como propósito para nossas vidas. Que a gente sempre, quando a gente recebe uma profecia, busquemos no Senhor saber se aquilo é bom, perfeito e agradável a Ele, se é algo que vem dos céus para a sua vida, que a gente medite na palavra, porque através da palavra
a gente conhece o Deus a quem servimos e aprendemos como saber se algo vem de Deus ou não. Bom, Alisson, deixa um versículo para a nossa meditação. Eu quero deixar Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústias. Ele protege os que nele confiam. Como foi dito aqui, a gente procurar saber se aquilo é do Senhor, se aquela profecia vem de Deus. E se tivermos confirmação, venhamos confiar em Deus, porque Deus ele quer o que é melhor para a gente. Naquele momento a gente pode até pensar, mas Senhor, isso não é agradável, isso não é bom. Mas Deus, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Ele sabe todas as coisas. Então a gente tem que confiar no Senhor, tem que ter a confiança, tem que ter a fé nele. Bom, Leandro. O que eu vou deixar para a meditação, né? Como a gente está falando de profecia, e eu vou ler aqui o versículo, primeiro capítulo de Apocalipse, versículo 3, porque muitas vezes as pessoas elas temem conhecer o livro de Apocalipse e que a gente possa conhecer esse livro maravilhoso, porque através dele saberemos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Diz assim: abençoado, em outras traduções, bem-aventurado, né? Aquele que lê e ouve as palavras desta profecia, conquanto obedeça ao que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Que a gente busque cada dia mais conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, para que naquele grande dia não fiquemos para trás, que a gente venha estar com o Senhor todos os dias, em todo momento, meditando na sua maravilhosa palavra. É verdade. E para finalizar, Deuteronômio 18, 21, 22, que diz assim: mas talvez vocês me perguntem, como saberemos se a mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir. Essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Né? Muitas vezes, na emoção, o homem ou a mulher chega para você e diz algo que encaixa justamente no que você esperava. Aí você agarra como se fosse uma profecia do Senhor. Mas aí você vai saber porque não se cumprirá. Porque Deus não é um Deus que mente. Quando Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel. Que nós possamos meditar nessa palavra poderosa e buscar sim, confiar em Deus e crer que existe profecia do Senhor sim na atualidade. Nós só não podemos acreditar em tudo, porque nem tudo vem de Deus, mas Deus fala sim aos nossos corações. Alguma coisa, meninas? Né? Então vamos assim, queremos agradecer mais uma vez por vocês nos acompanharem. Compartilhe esse vídeo, leve a palavra de Deus aos corações que precisam e creiam que Deus está agindo na minha, na nossa, na sua vida. Amém.